de conectar o Cláudio para ver se agora dá certo. Vou botar aqui. É sempre assim, já fazia muito tempo que a gente não faz live aqui. Sempre tem algum probleminha. Vamos ver se agora vai. Será que agora? Acho que agora vai, né? Eu não entendi porque eu tava na conexão e depois, puf. Cara, Mas enfim, o Instagram é cheio desses probleminhas, né? deixa eu ligar aqui para ver se. Pronto. Vamos perguntar novamente pro pessoal que já entrou aqui se eles estão vendo e ouvindo bem a gente. Por favor. Ver aqui se eu Fixar ligar. aqui o nome da live, né? Pra ficar certinho. Vou deixar o óculos. Toda vez que eu coloco esse óculos, fica esse. Agora melhorou. Ah, Pronto. só reclama disso, eu tenho que baixar aqui, ó. Esse aro no óculos. Bom, Cláudio, nós teremos mais ou menos meia hora, 40 minutos para conversar, tá? Que eu tô sem o meu carregador aqui, que eu deixei no trabalho, e meu celular tá com pouca bateria e no computador ele não deu para conectar e acabou dando problema. Então a gente vai iniciar. Agradecer a quem está com a gente aqui já e avisar que essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Do perfil, tem um canal que está lá na nossa bio aqui, que se chama História com Leonardo, é um canal do YouTube. Essa live vai ficar lá. E lá vai ser o depósito de lives daqui do perfil a partir de agora. Beleza? Então, nosso tema de hoje é um tema bem complexo. A gente vai ter pouco tempo para trabalhar ele e muito provavelmente a gente vai voltar a trabalhar ele aqui no perfil, porque é um tema muito extenso, é um tema complexo, que merece uma atenção e que hoje a gente não vai ter tanto tempo para trabalhar ele, mas a gente vai tentar fazer o possível aqui, né? E a gente conta aqui, para quem não conhece, a gente conta com a participação especial do meu querido Cláudio Carneiro, lá da Bahia, né, Cláudio? Se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, por favor. Boa noite, pessoal. Vamos desculpando o atraso aqui por falhas técnicas. Eu sou Cláudio Carneiro, sou licenciado em História, com pós-graduação em História Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Eu estou aqui no Recôncavo Baiano, na cidade de São Gonçalo dos Campos. E o nosso amigo Leonardo está lá em Palmeira dos Índios, na bela terra da bela terra das Lagoas, né? Conhecida agora como Alagoas. Exatamente. Exatamente, Cláudio. Para quem não conhece o perfil aqui, tá? Que chegou muita gente recentemente. A gente tinha essa tradição de ter essas lives nas quintas-feiras aqui, tá? E acabou a gente por questões da vida, né, da correria, acabou que a gente passou muito tempo sem ter e devido a essa conjuntura política que a gente vai vivenciando todos os dias no Brasil e o processo eleitoral que está chegando aí vai movimentar muito esses debates, então faz-se necessário que a gente converse sobre para que quem participe com a gente aqui esteja também atento e antenado sobre essas questões, né? O tema da live de hoje, pessoal, é um tema bem importante, bem delicado de se trabalhar, porque ele envolve uma questão basilar na nossa vivência do nosso contemporâneo, que é a questão política, que envolve no seu seio todas as dinâmicas sociais, digamos que hoje em dia elas estão voltadas todos os olhares para a política, porque a política, querendo ou não, é o que dita as regras do nosso desenvolvimento, dos países vizinhos também, e toda essa questão da América Latina que a gente vai tratar hoje. O tema da live, como está no comentário fixado, é a ascensão das direitas nas Américas. E a gente traz esse tema para discussão a partir de hoje, porque a gente viu que, inclusive, foi hoje a confirmação da eleição do Abelardo de la Espriella lá na Colômbia e também a confirmação
da Keiko Fujimori lá no Peru, como presidente também. Então nós temos aí, atualmente, nessa semana, bem recente, dois novos presidentes de direita, ultraconservadores, que estão aí tomando o poder, é uma palavra meio não foi tão correta para essa questão, porque Jogando por chegando ao poder, porque querendo ou não foi por voto livre, e até então a gente não tem nenhum rebuliço de, de incertezas no processo eleitoral deles, e se confirma que, no caso, a população elegeu essas duas figuras de maneira de voto aberto. Então, são mais dois países que têm, em sua conjuntura, novos presidentes também de direita. E no Brasil, a gente chega para um processo eleitoral nos próximos meses com uma disputa bem acirrada entre direitas e esquerdas. A própria direita, as próprias direitas, a gente vai usar essas terminologias no plural, porque no Brasil a coisa é sempre bem mais complicada do que parece ser. Então a gente sempre vai utilizar as direitas e as esquerdas, porque dentro do campo da direita brasileira já existem ramificações e a gente percebe essas ramificações precisamente no que aconteceu ontem com aquela rinha entre a Michele Bolsonaro e o filho do Bolsonaro, o Flávio que é aí a figura cotada para representar a família na presidência nos próximos meses. Então, dentro da direita a gente já vê dissensões, a gente já vê disputas entre a própria direita, e nas esquerdas não é diferente. Então a gente vai sempre utilizar essas tecnologias no plural para que a gente não seja, digamos, omisso na questão das diferenças entre essas figuras que representam esses lados da política, né? Então, a nossa live de hoje ela vai tratar especificamente sobre como essas direitas estão chegando ao poder, estão voltando a uma ascensão, porque no decorrer da história desses países latino-americanos, a gente vê que existe um balanço entre governos de direita, entre governos de esquerda, ou seja, governos conservadores, governos um pouco mais populistas, né? E a América Latina como um todo ela é sempre bem complicada de se analisar, porque eles passaram sempre por processos de governos ditatoriais dentro de sua história. O próprio Peru é um exemplo muito firme disso, que teve a figura do Fujimori lá nos anos 90, que até hoje é considerado um presidente ditador, né, por conta de ser um governo um pouco mais rígido, um pouco mais firme no seu processo, e de maneira não tão inesperada, a filha do próprio Fujimori agora é eleita e volta ao poder com essa mesma estética de poder, essa mesma estética de avaliação de si próprio dentro desses governos lá no Peru. E o Cláudio pode iniciar, dar um pontapé na nossa conversa aqui, até porque ele é o nosso convidado de hoje, né? Então, Cláudio, como que a gente pode dar um pontapé nessa conversa, dar um início nesse bate-papo, hein? Como é que o que é que você propõe para a gente iniciar essa nossa conversa aqui? A questão é o seguinte: no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de compreender os conceitos. Sabendo que, como o Leonardo falou, normalmente, isso é uma característica do pessoal de história, a gente usa tudo no plural. Direitas, esquerdas, porque não são um só tipo de direita, nem um só tipo de esquerda. E no Brasil criou-se uma coisa incrível, que é o chamado centrão, que são um grupo de políticos que não estão exatamente nem à direita, nem à esquerda, é uma coisa fluida. Por incrível que pareça, no Brasil se criou um grupo político grande, que atualmente alguns dizem que é a maioria do Congresso, do Senado,
que não tem uma ideologia política. É uma coisa realmente que a gente ainda está tentando compreender. Porque sempre um partido político, quando é criado, ele tem uma ideologia política para ser criado. Era assim do Brasil até recentemente. Um exemplo, o PT, alguns vão dizer que é um partido social-democrata. O partido do Brizola, o PTB, era um partido trabalhista. O PFL, atual Democratas, é um partido de ideologia liberal. Então, os partidos tinham ideologia, só que agora não tem. E isso é uma questão do Brasil. Quanto à questão latino-americana, que até a gente tem que esclarecer, quanto professores, o continente é América do Sul. Mas nem todos os países do continente são latinos. A gente tem que lembrar que tem o Suriname, a Guiana Francesa e a Guiana, que não são latinos. A Guiana Francesa ainda é uma colônia francesa, o Suriname e a Guiana teve colonização inglesas e holandesas. A América Latina são os países que falam português e espanhol, só para a pessoa iniciar. Então, o que acontece? Nós estamos na América do Sul, América Latina. A América Latina sofre influência direta dos Estados Unidos da América desde o século XIX. No século XIX, houve a doutrina Monroe, ou seja, uma doutrina, quer dizer, um princípio político que defendia a seguinte questão: América para os americanos. Isso todo o continente americano, América do Norte, América Central e Caribe e América do Sul. O que inicialmente se apresentou como uma questão de que os povos das Américas deveriam decidir seu destino, ou seja, se livrar da colonização europeia, durante o século XX foi se modificando, se adaptando para haver um domínio cultural e econômico dos Estados Unidos em todo o continente. Houve uma influência dos Estados Unidos no golpe republicano de 1889. Isso é histórico. Houve influência dos Estados Unidos em todos os golpes militares, Argentina, Chile, Brasil. O próprio Estados Unidos confirma isso. Então, essa tendência à direita atual sofre, sim, influência dos Estados Unidos. Isso é um ponto. Segundo ponto, na democracia, há alternância de poder. Então, haverá governos de esquerda, governos de direita, até aí tudo bem. A questão é quando o governo de direita se torna um governo de extrema direita, ou quando é um governo de extrema esquerda. O que atualmente, que é o nosso temor, são os governos que se apresentam como governos de direita, estarem no poder e se instituírem como governos da extrema direita. Extrema direita é uma coisa, direita é outra. A direita aceitava dentro do jogo democrático, a ideologia liberal, só que a extrema direita é que acontece o perigo. Porque a extrema direita vai pregar um Estado totalitário, vai pegar culto à figura do líder, vai se criar uma sociedade militarizada e atualmente a extrema-direita sofre uma grande influência de um determinado grupo religioso que quer criar um Estado teocrático. Então, tem tudo isso, é como se todas as situações estivessem dentro do liquidificador, e é isso que está se tornando a América Latina. A gente está no século XXI. Algumas religiões e algumas igrejas têm influência no Estado? Sim. O Estado brasileiro, mas tem influência. Totalitarismo, tem discursos. Então é esse o nosso receio. Por isso que a gente está aqui batendo esse papo, querendo esclarecer as pessoas dessas situações. É isso, Leonardo.
Exatamente, Cláudio. E toda essa disputa que ocorre dentro desses nomes que estão mais em evidência nos governos, tanto no Brasil, na Argentina, também a gente viu isso alguns anos atrás, na própria Colômbia agora, no Peru, no Paraguai, todas essas disputas que são marcadas por esse ponto que o Cláudio falou, por uma direita ultraconservadora um pouco mais radical do que era alguns anos atrás, essa gera uma instabilidade nesses países que, através dessas disputas eleitorais marcadas por essa instabilidade, digamos que dá a liberdade, como se desse o direito, isso é imaginativo, tá? Como se desse o direito para que uma potência como os Estados Unidos se sentisse na liberdade de invadir, se sentisse na liberdade de tomar posse, tanto praticamente, né, tanto quanto e na ideologia. A gente viu essa questão muito claramente na Venezuela, quando os Estados Unidos, enfim, executaram o seu plano de domínio por toda aquela questão do petróleo. Então, todas essas regiões das Américas são bastante ricas, tanto economicamente falando, por conta dessa questão também do petróleo e outros minerais, tanto culturalmente, né, porque são povos marcados por uma cultura fortíssima, local, enraizada, e que, diante desses avanços de um conservadorismo, eu até me incomodo de falar conservadorismo, porque eu tenho outras visões de conservadorismo, eu tenho outras. Eu sou iniciado em uma outra versão de ser conservador. Né? Então, aqui no Brasil, a gente encara como um conservadorismo pós-Bolsonaro, que é totalmente disruptivo com a questão cultural, né? Ele tenta implementar dentro da intelectualidade uma questão cultural diferente da que o conservadorismo, digamos, raiz pretendia, dando vida a uma nova forma de conservadorismo, que às vezes eu costumo chamar assim de conservadorismo pós-Bolsonaro, né? Porque foi ele, digamos, que liderou esse caminho para o Brasil, né? E que é o que a gente vê hoje na dinâmica dessas disputas políticas, que está em voga realmente na figura do Flávio Bolsonaro, né? Então, é muito curioso a gente pensar que os nossos vizinhos latino-americanos estão tomando essas novas visões de sociedade e, por livre e espontânea vontade de voto, eles estão trazendo ao poder essas novas figuras que representam essas alas mais à direita. E o que o Cláudio falou aqui é muito evidente, que é esse medo que a gente tem, que ele não é totalmente um medo da direita. Não é exatamente isso. Mas o modo como uma direita ela se representa dentro da sociedade. Não é uma forma nova. É uma forma que se inspira em outros períodos da história, né? E até vangloria alguns outros períodos da história, como é o caso da própria ditadura militar, especificamente falando dessa nova direita, como também eles pretendem fazer uma nova visão do que é ser de direita. E a gente, falando disso, sobre o que é ser de direita, a gente não fala só de Bolsonaro ou de aliados dessa ala mais evangélica do Centrão e tal. A gente fala também de uma evidência também do próprio MBL, né, Cláudio? Que tem, nos últimos meses, tem tido aí um avanço na questão
midiática. Eles tomam muito essa questão da mídia para, para divulgar os seus planos de governo, as suas intenções, trazer esse público mais jovem, né, que ainda que está muito incerto sobre o que é uma coisa e o que é outra. Então eles vão tomando esses espaços por exemplo, uma figura como o Bolsonaro, na época, ele não conseguia tomar esses espaços, porque talvez a dialética do Bolsonaro ela não era tão apropriada para esse público mais jovem na época. Então ele tinha que ter uma assessoria, ele tinha que ter umas ramificações no seu governo para que pudesse dialogar com todos os públicos, como ele fez lá em 2018. E como as próprias esquerdas também fazem no Brasil, que é tentar ampliar a sua atuação para não ficar só, digamos, no público já experiente, digamos, acima de 30 anos, que tem um poder de voto fortíssimo, que não só tem esse poder de voto, mas tem também um poder de convencimento. Então, partidos como o próprio Missão, né, que é do MBL, eles têm essa intenção de trazer uma nova visão do que é uma direita alternativa, não é realmente uma alternativa ao que é o bolsonarismo, ao que é o lulopetismo também, né? Então eles oferecem essa alternativa e trazem essa roupagem para essa galera mais jovem se envolver. Tanto é, Cláudio, que eles têm esses diretórios, né, em cada estado, e eles estão trazendo para esse pleito político que a gente vai ter agora nos próximos meses, lideranças nesses estados jovens que são envolvidos, que gostam de política, que gostam de história, envolvem jovens da cultura nerd, até porque eles têm essa estética de estar envolvido com cultura nerd e tal, e eles vão se ramificando e, poxa, é um centro político muito, muito complicado, repleto de controvérsias. Então, são esses fatores que indicam essa evidência de direitas que existe, sobretudo no Brasil, que digamos que seja o foco da nossa conversa. A gente cita esses exemplos latino-americanos, mas o nosso foco realmente é tentar imaginar o que pode acontecer com o Brasil nos próximos meses a partir do nosso processo eleitoral, né? Deixa eu ver só esse comentário do nosso amigo Caio aqui. Ele falou que ele perguntou, no caso, se o Renan Santos é mais claro do que o Flávio nos seus pensamentos sobre política. Talvez seja porque o próprio Flávio em si ele não tem um pensamento sobre política, ele não corrobora com uma ideologia política como o seu pai fazia lá em 2017, que ele já chegou na disputa eleitoral com uma ideologia pronta, com uma gama de apoiadores muito, muito consistente já naquela época, que vinham do olavismo, que vinham de uma dissensão, de uma ruptura com as esquerdas, né? Então tinha muita gente frustrada com a esquerda e tal, que se aliou ao bolsonarismo justamente por essa causa. Então, digamos que o Flávio ele não tenha acho que a palavra certa seja independência de pensamento para para esse processo eleitoral que a gente vai ter. Então, eu não considero, por exemplo, o Flávio uma liderança política, porque ele não tem essa autonomia de pensamento e não tem essa autenticidade que, por exemplo, o próprio pai dele tinha, ou até uma autenticidade que a própria Michelle Bolsonaro tenha por ser mulher, por ter uma retórica muito, muito bacana, por ela vir desse meio religioso, evangélico. Ela tem uma retórica muito bacana, ela tem comunidades onde ela dialoga muito bem. Então, digamos que ela tem mais autenticidade, mais autonomia de pensamento do que o próprio Flávio. Por isso que acaba tendo esse choque entre esses familiares, né? Então,
a própria direita no Brasil ela se complica, né? Ela choca entre si mesma. Eu usei esse exemplo do, do MBL, que ilustra muito bem como existe também essa ideia de trazer uma nova visão do que pode ser uma direita diferente em oposição ao governo do Lula, que a gente não pode nem chamar de esquerda, né, Cláudio? A gente não pode chamar a forma de governo do Lula como um governo de esquerda. Ele até saiu, acho que na semana passada, né, um comentário dele dizendo que ele nunca foi de esquerda, né? Então, Essa parte aí é interessante. é interessante. É interessante que as pessoas. O Brasil, a gente tem umas situações. Tem até um amigo meu, ele, o apelido dele é Pota, vai estar aí o Hudson, que. Um abraço para ele. Ele está falando que todos os políticos estão contra o povo, né? Não é exatamente assim, mas a gente tem que começar a compreender o que se passa na cabeça dos políticos. A gente tem que ter uma leitura maior disso aí. Inclusive, eu fico chateado com essa tendência a tirar das escolas o debate político e diminuir as aulas de sociologia, filosofia e história e criar um monte de itinerários formativos que não atendem certas demandas, entendeu? E o caso do Lula surpreendeu que eu não conheço a biografia dele. Porque o que acontece? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não era alguém ligado a, aos grandes partidos revolucionários, o PCB, o PCdoB. Não, Lula era um operário que tinha a compreensão do mundo que ele vivia, da indústria, mas ele nunca foi ligado às revoluções, aos grandes ideólogos marxistas, leninistas, entendeu? Por incrível que pareça, quem era ligado a ele era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso chegou a ser membro do Partido Comunista, sociólogo de esquerda, compreendia os grandes teólogos do marxismo, mas quando se tornou presidente, surpreendeu todo mundo, agindo de encontro a tudo que ele pregou. Ele, de marxista, ele se tornou um ultraliberal. O Lula, ele nunca foi filiado ao Partido Comunista, ele era um representante do sindicato, mas ele estava mais ligado a um aspecto da esquerda, mais ao trabalhismo, entendeu? Entendeu? Ele talvez fosse mais ligado a um cara como. O grande ídolo dele é o Jango, o Getúlio Vargas. O ídolo dele não é Che Guevara, nem Fidel Castro, é o Jango, o Getúlio Vargas. Ele admira muito o João Goulart. Então, o que acontece? Ele é um social-democrata. Então, o que ele quer? Ele quer uma democracia com valores sociais, com a qualidade de vida que tem o investimento do governo. Ele não é marxista. Então ele fala a verdade. Só que como agora a gente está uma ausência de liderança, uma ausência de intelectuais de esquerda, então Lula é a grande liderança, o grande político da esquerda. E ele é um homem do quê? A grande qualidade do Lula, eu não sou entusiasta do Lula, mas ele agrega. Ele é uma pessoa que, enquanto sindicato, ele conseguia falar com os operários, e conseguia falar com os donos das fábricas e conseguia traçar os acordos. Ele é um homem de união, um homem de diálogo. Ele não prega a revolução. Então, por isso que ele falou. Então, ele está sendo sincero. Ele falou uma grande verdade. Ele não está mentindo. Só que, pela ausência das grandes lideranças de esquerda, ele ocupou. Então, a gente precisa conhecer a história do Brasil. Talvez o Ulisses Guimarães fosse mais à esquerda do que o próprio Lula, entendeu? Mas, às vezes a gente é jogado em determinada posição da história que a gente não é a posição que a gente escolheu. A gente tem que abraçar. Então, eu gosto muito de um sociólogo chamado Francisco de Oliveira, um dos fundadores do PT, que ele falou uma frase importante no Roda Viva, na entrevista que ele fez. Ele falou: olha, a função do socialismo é domar o capitalismo selvagem. Então, por isso a social-democracia. Existem os investimentos sociais dentro da democracia, porque se não houvesse freio, o capitalismo selvagem que emerge do Brasil
privatizar tudo, fechar acordos com os estrangeiros e prejudicar a nação. Então é isso que o Lula falou naquela entrevista e, infelizmente, as pessoas não interpretaram corretamente. Exatamente, Cláudio. A gente tem alguns comentários interessantes aqui, sobretudo o do professor Tiago. Grande abraço para o querido Tiago, foi meu amigo de universidade, na Uninter, Tiago. Ele citou aqui a questão da cultura, a questão cultural, que também envolve a questão da intelectualidade. Ele perguntou por que a direita demonstra um certo desprezo em relação à cultura. Então, vamos lá. A questão da relação da direita com a cultura não é uma questão de desprezo exatamente. A gente vai entrar num debate sobre o que é cultura e o que não é cultura, o que pode ser, digamos, reverenciado dentro da nossa cultura, porque a gente está falando de Brasil. Então, o Brasil, além de uma vastidão de, de, de povos, né, de sociedade dentro do próprio Brasil, a gente tem uma diversidade cultural imensa. Então, o que acontece? A gente falou logo alguns minutos atrás sobre essa questão do conservadorismo novo que a gente está vendo agora, que difere muito do conservadorismo raiz que eu citei. Né? Então, essa nova forma de enxergar o conservadorismo não diz respeito a uma história do Brasil, e com a história do Brasil eu estou falando de entender o processo do percurso, que é a história do Brasil em si, ou seja, as suas cronologias, com as suas tensões e contradições e tal, não entender esse processo como um Brasil que produz a sua própria cultura, mas um Brasil que permaneceu e perpetuou culturas que foram nele inseridas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente cita, por exemplo, a esquerda, que ela valoriza muito essa questão da cultura africana no Brasil, que a gente hoje chama de cultura afro-brasileira. Não é? Por que as esquerdas têm uma sensibilidade maior para lidar com cultura afro-brasileira? Porque, digamos que a forma de se analisar a história, isso diz muito com a forma como o cidadão analisa o seu processo histórico. O processo histórico que os partidos de esquerda e até as próprias pessoas que se consideram mais à esquerda, eles analisam a história por essa ótica, por exemplo, do materialismo, a proposta de Marx, por exemplo, que esse diálogo que existe, essas tensões que existem entre o processo da disputa entre capitalismo e socialismo, para ser bem genérico nas palavras. Mas essa visão, ela vai dialogar muito com essa questão de quem é oprimido e de quem é opressor. Não é? Então, se os povos africanos foram os povos, no plural, os povos oprimidos no nosso contexto histórico, obviamente, sobre uma ótica de análise do materialismo histórico, a gente vai valorizar muito mais aqueles que foram oprimidos dentro do nosso processo histórico. Ou seja, toda a cultura afro que existe dentro do nosso território e até aquelas que existam fora, quando a gente olha com o nosso olhar brasileiro para aqueles que estão fora, e eu vou citar um exemplo muito claro disso, é quando a gente assiste um jogo da República Democrática do Congo na Copa, a gente torce muito por aquele time, porque a gente entende dentro da nossa visão histórica que aquele povo, em determinado período histórico, foi um povo oprimido, foi um povo que passou por um processo de buscar a sua própria autonomia, não é, dentro do seu processo político. Então a gente entende que dentro daquele povo que está disputando uma partida de futebol ali em busca de reconhecimento, nele, dentro daquele povo, existe um pouco de nós também, porque dentro do próprio Brasil a gente teve também esse processo de disputa, esse processo de conquista nesses povos, só para citar eles como ilustração. Então, digamos que as esquerdas tenham uma sensibilidade maior,
porque elas vão sempre analisar a história dentro dessa ótica. A direita, as direitas, na verdade, elas têm uma ótica diferente de analisar a história do Brasil. Ou seja, uma diferença, digamos que óbvia dentro dessa forma de analisar a nossa própria história é que o conservadorismo ele vai analisar a nossa história como um processo de conquista, uma conquista sobretudo dos holandeses focados em Portugal, que chegam aqui e aqui eles desenvolvem uma nova sociedade, né, com suas contradições, que, por exemplo, o próprio processo do escravismo dentro do Brasil é uma dessas contradições que existe na análise, por exemplo, feita por essa ótica do conservadorismo, só que ele vai pormenorizar mais essa questão de que no Brasil foi realizado no processo histórico um processo realmente de conquista. Um exemplo muito bacana disso é entender os bandeirantes na região de São Vicente como o lado bonzinho da história, né, para facilitar o entendimento. Então, ver essa ótica dos bandeirantes como um processo vanglorioso de iniciativa, de surgimento de cidades, de desenvolvimento, de tecnologias, de exploração, é uma ótica mais voltada ao conservadorismo, ou seja, querendo ou não, voltada mais a essas novas direitas que estão surgindo. Então, digamos, como o Brasil ele tem essa cultura diversificada, digamos que a esquerda ela possui mais lideranças no sentido de representatividade cultural do que as próprias direitas, porque é até um jogo lógico, não é? Dentro da música, a gente tem uma representatividade muito forte das esquerdas, dentro da arte, dentro da cinematografia brasileira, a gente tem uma superioridade que lida com esse processo histórico de enxergar as nossas contradições, esse processo que eu citei de opressão que esses povos sofreram. Então, quando a gente vê um conservadorismo ligado mais à intelectualidade, pode ver muito bem que ele vai estar sempre ligado a uma intelectualidade voltada mais à filosofia, isso, sobretudo, filosofia grega, não é? Sobre uma ótica de enxergar o nosso processo histórico como um processo que a gente chama de história oficial, né? Que é essa história, dos livros documentados, dos documentos oficiais, essa história de heróis nacionais. Então, por conta disso, por conta dessa peculiaridade entre um e outro, é que a gente pode refletir que essas esquerdas possuem mais representatividade no processo cultural, na valorização da cultura dentro do Brasil, porque eles priorizam o olhar para dentro, enquanto o conservadorismo ele prioriza um olhar para fora. Tanto é que essas direitas ligadas ao conservadorismo, elas estão se reverenciando e ficando de joelhos, por exemplo, ao autoritarismo estadunidense, né, Cláudio? Então, isso talvez seja um sintoma mais contundente dessa diferença entre um e outro. Acho que ficou bem explicado, né, Tiago? Tem uma. Você quer adicionar alguma coisa, Cláudio? Inclusive, isso que o Leonardo falou, está nesses livros aqui do. É porque a câmera gira. Aqui é o Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Isso que Leonardo falou está nesse livro aqui do Sérgio Buarque de Holanda, A Visão do Paraíso. E também está em um que é um livro mais fácil e que é As Raízes do Brasil. Isso, no livro do Sérgio Buarque de Holanda tem muito do que o Leonardo falou aí. Entendeu? Inclusive, Leonardo, esse aqui foi uma sorte que eu desenvolvi. Eu achei isso aqui uma amiga minha, morava aqui em São Gonçalo, ela foi para uma cidade e desfez do acervo dela. Então ela fez um bazar. Aí
Nem todo dia eu tô com azar, tem dia que eu tô com a sorte. Esse aqui é a primeira edição. Cara, que raridade linda. É porque a capa eu mandei restaurar, que a capa tava detonada. Aqui, ó. 1959. Nossa, É a primeira tiragem do do Visão do Paraíso, do Sérgio Bartolomeu. Esse aqui realmente está sendo uma pérola aqui da minha coleção. É sensacional. como o Leonardo falou aí, essa questão do conservadorismo tem essa situação. O conservadorismo brasileiro procura um modelo europeu. Eles não estão na mente que o colonizador é o civilizador, ou seja, precisou colonizar e trazer a civilização para as Américas. Civilização, com milhares de aspas, é o modelo europeu. Que todo mundo sabe que o modelo europeu é apenas um, tem centenas de modelos civilizatórios. Até a própria palavra civilização não é uma palavra meio controversa nos dias atuais. Entendeu? Então, só que o Brasil, povo brasileiro, principalmente aqui no Nordeste e aqui a Bahia, tem muito mais similaridades com os povos africanos do que com os povos europeus. Isso aí o Alberto da Costa e Silva tratava muito isso. O Alberto da Costa e Silva faz até um paralelo interessante, que o senhor de engenho, um engenho brasileiro da época da colonização, com seus escravizados, com os agregados, que eram os familiares, cunhado, primo, que giravam em torno do senhor de engenho, com os funcionários assalariados que tinham, eram poucos, mas tinham, que ele se parecia mais com o senhor da guerra africano do que com o lorde europeu. Para o Alberto da Costa e Silva, que é um dos maiores africanistas do Brasil, o engenho brasileiro se parece mais com como eu tenho que apresentar, a cubata do senhor africano do que com o lorde europeu. Então é isso que o Corão falou. Tem o modelo europeu, que está mais ligado ao pessoal da direita, e tem os modelos que a esquerda diversificou mais porque ela quer olhar o povo, escutar o povo, enxergar o povo em sua essência. Então, povo, no caso do Brasil, povos, né? Porque o Brasil, lembra que o Brasil tem 3 fusos horários, gente. O Brasil é do tamanho de um continente. Entendeu? Acho que são 3, não falo com memória, são 3 fusos horários. E fora a diversidade do povo. A diversidade da cultura, geográfica, entendeu? Então, compreender o Brasil através da política tem essas questões. Então, eu particularmente não vou desprezar o que a cultura europeia trouxe, mas o ideal, na minha visão da cultura brasileira, é o quê? Europa, África, Ásia, povos originários, é fundir isso tudo, pegar o melhor de cada um. Exatamente. E agora, só que o que acontece? O que é tratado no Visão do Paraíso. Tem muita gente que está no Brasil que está querendo se enxergar como europeu. E o modelo, aí vamos lá, questão da política. O modelo da direita, que vai tentando se construir no Brasil, porque a política é uma construção, nunca está pronta, tem muito do modelo europeu. Só que o que acontece? Entre as esquerdas também, né? A gente aqui fala de Marx. A gente não fala de Sankara. A gente não fala de Amílcar Cabral. A gente não fala dos revolucionários africanos. A gente não fala de Sheikh Anta Diop. Não fala de... esqueci o nome agora do outro historiador africano. A gente fala de quem? Hobsbawm, Marx. Até dentro da esquerda tem uma influência europeia que agora os africanistas estão conseguindo mudar. Aí o que acontece? O problema da extrema-direita, do extremismo, como eu já falei antes, é que vamos dar nome aos bois aqui. A extrema-direita, ela
está muito perto do modelo fascista. E não adianta negar isso. Sabe aquela velha piada? Tem pé de porco, tem orelha de porco, focinho de porco e diz que não é porco? Tem esse ditado? Ora, culto à figura do líder. Escolha de uma religião hegemônica para associar o líder ao Messias. Para santificar o líder. Para colocar o líder como um líder religioso. Buscando uma forma de privatização das empresas públicas. Gente, vão lá na internet, bota lá o conceito de fascismo de Humberto Eco ou de tantos outros. Fascismo é isso, gente. Perseguição às minorias. E outra coisa que detalhe que eu venho chamar a atenção, gente. Minoria, a palavra minoria e maioria, você não tem que pensar só em termos quantitativos. A maior parte da população brasileira, segundo o IBGE, se declara negra. Aí a pessoa se pergunta, como é que os negros são minorias? Sendo que a maioria da população. A minoria aí é acesso aos direitos, é representatividade, as pessoas não compreendem isso. As pessoas negras no Brasil são consideradas minorias porque, só teve um presidente negro no Brasil. E nem foi eleito, era o vice, o presidente morreu e ele assumiu. Salvador só teve um prefeito negro, o professor Edivaldo Brito, um dos maiores tributaristas do Brasil, e não foi eleito. Então, a representatividade política da população negra é muito reduzida. Então, por isso que é minoria. As pessoas têm que aprender as coisas. Então, voltando ao assunto, a extrema-direita prega isso. Então, gente, por que o Estado totalitário beneficia quem? Quem que vai ser beneficiário? Porque todo modelo político tem suas intenções. Aí eu pergunto a cada um. O modelo político que você defende, lembrando lá do tio Paulo Freire, é inclusivo? Leonardo. O modelo de alguns políticos é inclusivo? Responda aí, por favor. Exatamente, claro. Exatamente. É essa leitura que as pessoas precisam fazer do lugar onde elas estão, né? Eu vou só puxar alguns comentários aqui. O Oswaldo, lá do Recife, um abraço, Oswaldo, grande amigo lá do Recife. Ele comentou que logo no primeiro mês de governo, que ele citou como desgoverno, né, anterior, já de largada, ele acabou com o Ministério da Cultura. Né? Então, relembrando aqui o fatídico desgoverno Bolsonaro. A Ana Cláudia Campelo citou aqui que, infelizmente, o brasileiro não conhece verdadeiramente o seu processo histórico, e isso se reflete na incapacidade de compreender o lugar que ocupa na sociedade. Falta ao brasileiro consciência de classe. Foi exatamente isso que a gente falou aqui quando ela estava comentando, né? Então, Essa aí é minha prima de. Ela é minha prima de sangue e minha irmã de coração, minha amiga de infância. Cláudio, o Oswaldo aqui se citou que você esqueceu do ACM Neto, viu? Eu Nossa, não consigo esquecer da semineto, eu queria que esquecesse da semineto. Eu confesso. O ACM, o velho, que é só o ACM mesmo, apesar de ser um político que transitou pela extrema-direita, que tinha lá seus excessos, ele dialogava com todo mundo também. E isso eu sou suspeito de falar porque, enquanto funcionário público, a classe que ele mais perseguiu foi o funcionário público. Mas ele tinha essa visão, pronto, esse cara, o ACM, o verdadeiro, o velho, esse era um político de direita. Porque ele tinha a questão da nacionalidade. Ele priorizava as coisas para o estado dele. Independente de tudo que ele fez, ele tinha isso aí. Ele dizia a Bahia em primeiro lugar. Então, e o que eu me chateio em alguns políticos que se apresentam como direita hoje é desvalorizar
o Estado, desvalorizar o país e valorizar um país estrangeiro. Esse, eu acho, que é o maior perigo, o maior erro da extrema-direita brasileira. Nós somos brasileiros, e ser brasileiro é uma coisa vasta. Nós estamos na América do Sul, nós estamos na América Latina. Nós não somos estadunidenses. Vocês estão me vendo aqui com essa tom de pele mais clarinho? Mas quando se eu chegar nos Estados Unidos, eu não vou ser declarado branco, não. Lá eu vou ser declarado latino. Lá não é a aparência que conta, não, é a origem. Branco para os Estados Unidos é o branco europeu do norte da Europa, nem do sul da Europa, nem da Península Ibérica, que estão meus antepassados. Entendeu? É, entendeu? Então é isso o que falta na direita, o que falta hoje nos políticos de direita é comprometimento com o país dele. É o que Getúlio, apesar de tudo que Getúlio foi um ditador cruel, matou, torturou, mas o Getúlio tinha a questão do nacionalismo, nacional desenvolvimentismo. O Estado tem que se desenvolver. E o que a gente está vendo no discurso de políticos que se apresentam de direita hoje é defender outro país. É o que está acontecendo até a questão de alguns religiosos que os ateus estão relembrando os religiosos dos exemplos do seu Deus. O que está acontecendo no Brasil? Só que aqui, como diz Leonardo, o assunto é muito vasto, são muitas ramificações, e a gente está dando aqui só um bate-papo e um alerta. Não, não, não. Exatamente. O Oswaldo citou aqui que ele fez a piada que o ACM Neto tinha se autodeclarado negro naquela época lá. Porque não tomou sol ainda. A gente ainda está no inverno. Quando chegar próximo do verão, ele vai tomar sol e vai virar negro. Exato. O pardo. Porque não sabe. Exatamente. Pois é, Cláudio. Cláudio, a gente já tem 1 hora de conversa aqui, ou não? Vamos encerrar porque não ficar cansativo para o pessoal aí. É, né? E também para eu salvar aqui a live, né? Que esse papo está sendo muito, muito bacana. Inclusive, deixar aqui as indicações que o Cláudio mostrou ali sobre aquele nosso papo, né? Que é o Visão do Paraíso do Sérgio Buarque de Holanda, né? E também o Raízes do Brasil, também do Sérgio Buarque de Holanda, que talvez sejam aí leituras... O Homem Cordial. Isso também. São basicamente leituras essenciais assim, para a gente entender essa questão que acho que a Ana Paula citou aqui, né? Ana Cláudia. Ana Cláudia, exatamente. Que ela citou do brasileiro poder se enxergar como brasileiro, né? São livros essenciais para entender esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, a nossa conversa ela gira em torno disso, de tentar entender como essas direitas elas estão tomando novos espaços, não é? Na América Latina em si, como alguns outros países vizinhos nossos, existe uma... Não, eu creio que não existe tanto essa guerra cultural que existe aqui. Não é porque, digamos que muito do que acontece nesses outros países é uma questão basicamente política. Porque são países basicamente formados dentro de conjunturas políticas complexas, dentro de processos ditatoriais de longos anos, né, como é o próprio caso de Cuba, por exemplo, que são longos processos ditatoriais e que, em determinado momento, vai existir sim um levante popular, porque esses governos eles não trariam para o povo aquilo que prometiam tanto. Então, digamos que uma questão lógica que em determinado momento o povo ia se rebelar contra esses governos, como é o caso da Venezuela também,
que existe uma grande parcela da população que é contra o próprio Maduro e ficou indignado com a forma como a mulher lá que assumiu, que eu esqueço o nome dela, que eles achavam que ela ia peitar o Trump na empreitada dele, não é? Por ela ser uma aliada do Maduro, e não, ela fez ali algumas concessões, começou a dialogar com o Trump e ele fez e está fazendo o seu aparelhamento ali na Venezuela, que provavelmente vai se findar aí com um aparelhamento geográfico, sendo bem grosseiro, né? Da Venezuela como mais um coloniado estadunidense aí, provavelmente, porque Petróleo. Onde tiver petróleo é problema. exatamente, exatamente. Então, digamos que essas concessões que essa líder que eles enxergavam como uma líder de esquerda, que deveria ir de encontro à ideologia, é, a gente pode chamar de ideologia trumpista, né? Então, o que devia ser contra, ela fez algumas concessões e ela deu liberdade para que houvesse esse aparelhamento. Então, já traz aí essa visão para que na Venezuela já exista uma movimentação maior dessas questões, dessas direitas mais emergentes, não é? Então, digamos que lá já está meio caminho andado, assim, para que esses opositores políticos que são considerados de esquerda, eles sejam cada vez mais deixados de lado na argumentação política, né? Então, países como a Colômbia, agora que tem um novo presidente de extrema-direita, o Peru também agora. Então, esses países em evidência assim, eles tocam nessa curiosidade, porque o brasileiro, ele, não, ele tem essa deficiência, né, que ele não consegue se inteirar dessas coisas que acontecem nos seus vizinhos. Né? Então, naquele próprio processo que aconteceu na Argentina, que o Milei saiu vencedor, basicamente para a gente que observava, a eleição do Milei assim, é um negócio absurdo. A gente não conseguia conceber a ideia de que aquele cara estava, de fato, chegando para ser presidente de um país como a Argentina, que é uma nação de forte de uma forte expressividade dentro desse contexto latino-americano. É um vizinho nosso aqui, né? Então, digamos que Principal parceiro comercial. então é, 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 é um cara muito ele é um Bolsonaro piorado, assim. É como se o Bolsonaro tivesse uma algema ainda. Não que esteja tão distante disso, né? Mas é como se ele tivesse solto. É um cachorro louco, assim, sabe? Então a Ó, gente. eu vou sugerir que a gente, o interessante em dar estrutura, a gente tratar um país de cada vez. Então, Exatamente. a gente vai Uma boa apresentar um mesmo. pouco, que a gente vai estar encerrando a live, até porque por causa do tempo, para não ficar muito cansativo o pessoal. A gente pode ir conversando com o pessoal lá no grupo, que a gente tem um grupo de estudantes de história e pessoas que gostam de história, não é só fechado para profissionais de humanas, não. Tem gente que está lá que nem é de humanas, mas que gosta de história. A gente podia apresentar essas questões desses países, porque a gente tem uma lacuna Exatamente. enorme em história latino-americana. Pronto. E Então a gente vai comentar um fazer. pouco. Essa live vai ser o pontapé inicial dessa. Vamos fazer uma série de lives, E aproveitando levar o esse pessoal espaço do que a, grupo para trazer outras isso, visões lá. aproveitando esse espaço que a gente tem agora na quinta-feira, para trazer essa série de lives sobre esses países amigos nossos, vizinhos aqui, né, que É estão tanto talvez. acabar pensando mais Europa e África do que América do Sul. Exatamente. Pois é. Vamos encerrar, Leonardo, para não ficar cansativo, Vamos. pessoal.
Eu acho que as considerações finais que a gente tem que ter aqui, ó, gente, a gente não tá, a gente tá querendo trazer, como digamos, a gente tá apresentando aqui, tentando compreender. A gente não está querendo determinar quem a pessoa deve ser, quem não deve, quem votar. A gente só está tentando compreender a nossa realidade atual. Como diz o historiador, não julga, ele compreende. Então, nossa função é essa e a gente agradece todo mundo que esteve aqui. A participação de vocês é importante. Eu espero que o Leonardo consiga salvar a live. Vai estar no Instagram e vai estar no YouTube. Eu vou compartilhar também na minha página do Instagram. Então, pessoal, Exatamente. vou passar a palavra para o Leonardo, para nós ter os comentários finais. Um abração e agradecimento a todos que estiveram aqui. Coração. Exatamente, Cláudio. A nossa função aqui é compreender, elucidar alguns pontos e, objetivamente, oferecer para o nosso público oportunidade de reflexão sobre o que acontece ao nosso redor. Porque quando a gente analisa essas questões que acontecem nesses países que diretamente e indiretamente têm alguma conexão com o Brasil, a gente acende esse alerta para fazer essa análise dentro do nosso próprio país, né? E fazer essas ligações de reflexões, porque a gente está chegando aí numa disputa eleitoral e vai ser muito importante que a gente tenha em mente esses esclarecimentos. E só relembrando que a gente não fala diretamente aqui nem com historiadores, nem com professores de história, nem com alunos de história. A gente tenta trazer essa análise para falar com o grande público, que também não entende, né, desses assuntos mais rebuscados. Por isso que a gente deixa tudo bem explicadinho, a gente tenta utilizar terminologias não tão complicadas, né, sempre bem acessível, para que vocês entendam da melhor forma e produzam aí no seu íntimo as suas reflexões. Então, só agradecer ao Cláudio pela disponibilidade, pela parceria de sempre, em dedicar um tempinho do dia para trabalhar com a gente, né, aqui nessas reflexões, né? Sempre bacana trocar ideia, sempre bacana ter essa conexão, ter essa conversa, porque a gente só tem a ganhar com essas reflexões, né? Então, agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com a gente, né? O Caio, o Márcio lá do nosso grupo, o Oswaldo também, o Tiago. Tivemos aqui também a Ana Cláudia também que esteve e participou com a gente também aqui com alguns comentários. Então é isso, pessoal. A gente volta provavelmente na próxima quinta-feira para trazer uma continuidade desse papo que a gente teve hoje. A gente agradece e só complementando, essa live vai ficar salva no perfil lá do YouTube, História com o Leonardo também, que eu vou compartilhar o link aqui no perfil para vocês terem acesso. E fica aí para vocês assistirem novamente, fica salvo para vocês fazerem essa reflexão aí Salva lá. com vocês. Salva. Vamos torcer para salvar aqui, né? Salva Obrigadão, lá. Cláudio. Tamo Um junto. abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.